Povo de Deus, Salmo capítulo 38, arrependimento do pecador. Salmo de Davi em memória. Não se sabe o que ele está se referindo com, querendo dizer, em memória, ou seja, do que ele está lembrando, em memória do que, não se sabe. Segundo Champre, talvez a questão aqui de em memória, talvez é alguma coisa a ser relembrada no sentido do perdão que ele recebeu, né, pela enfermidade que ele estava passando. Porque aqui nós temos mais um salmo que fala de um contexto do salmista em enfermidade, que nesse caso aqui ele confessa seu pecado e ele recebe o perdão de seus pecados. E aí então, em memória aqui, é em memória desse fato, é uma das possibilidades. Outras pessoas vai falar do contexto, mais uma vez, daquele contexto de Betseba, né? Afinal de contas, ele passou por aquela situação de enfermidade por causa do pecado com Betseba, ele sofre todas as consequências disso, depois ele confessa o pecado, e aí então, agora, o salmista Davi está falando sobre esses momentos difíceis dele e ele fala em memória, né? Mas, como já falamos várias vezes aqui nos Salmos, isso é conjectura, é isso? Não se sabe nem exatamente se foi Davi, de fato, que escreveu esse salmo. A informação que Champre nos traz é que este aqui é mais um dos salmos de lamentação. E os salmos de lamentação são o número 6, o capítulo 6, capítulo 22, capítulo 28, capítulo 30, 31, capítulo, no caso 31, de 9 a 12, no caso, capítulo 32, capítulo 38, capítulo 49 e capítulo 40, capítulo 41, 49 e capítulo 73. São os salmos relacionados aí à enfermidade, né? Então você vê que há muitos relatos e os salmistas, dentro daquela cultura, entendia que a enfermidade é resultado de pecado. Isso é muito claro, muito forte, era muito forte, muito claro na cultura judaica. Então esse é o contexto, mais um contexto de enfermidade e também um contexto onde a pessoa enferma ela sofre ataques, assim como Jó recebeu ataques. Esse salmista aqui, que se diz ser Davi, ele também sofreu ataques. Ele sofreu abandono de amigos, né? Muito parecido com a história de Jó, ok? 38, não me repreendas, Senhor. 38:1. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. É o pedido dele, nesse contexto de enfermidade. Olha que ele fala de ira. Ira por quê? Porque o pecado causa ira. Então, o salmista entende que o pecado causa ira em Deus, e se ele está enfermo, ele entende que essa enfermidade é consequência do pecado, e logo Deus está irado e ele pede para que essa ira não seja derramada, né? O resultado dessa ira não venha sobre a vida do salmista, ok? Olha o que ele vai falando no versículo 3. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. Parece que, pelo menos em um primeiro momento, Deus não atendeu a oração do salmista, porque não há parte na sã na carne dele. Logo, ele não teve de início a sua oração do versículo 1
atendida. Não há saúde nos meus ossos, diz o final do versículo 3, por causa do meu pecado. Ele tem consciência que o que ele está passando é consequência do pecado. Versículo 7. Arde-me os lombos, não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então, a aflição dele aqui era uma aflição muito grande, né? E mais uma vez, lembra Jó, né? Verdade que no sentido geral o drama de Jó foi muito maior, mas lembra muito bem Jó aqui com o diferencial. O Jó não tinha, o que ele declarava é que ele não tinha cometido pecado. Não tinha razão nenhuma para ele estar passando por aquilo. É o que Jó sabe. Aqui não. Aqui tem clara confissão de pecado. E que pode ter realmente uma relação direta com Davi, porque Davi confessou, Davi era um adorador, ele sabia da besteira que fez, estava disposto a pagar o preço. Lembra quando foi dado a ele a oportunidade, quando ele já era rei, quando houve a contagem do exército, e aí veio o castigo, o que você escolhe? Passar na mão dos inimigos, mais ou menos assim, né? Enfermidade, né? Ou pragas. Aí na conclusão, Davi fala assim: eu prefiro sofrer na mão do Senhor do que sofrer na mão do inimigo. Então, ele vai passar por consequências graves ali, porque o Senhor vai mandar a correção na vida dele e ele aceita a correção. Ele, ele, ele tem a consciência que pecou e ele aceita. Interessante isso, né? Pode ser que seja Davi mesmo. Jó, entretanto, não tinha feito nada, nada na consciência dele o acusava, então não tinha como ele aceitar aquilo. Versículo 11: os meus amigos e companheiros afastam de mim, de minha praga, e os meus parentes ficam de longe, viu? Então, aqui a consequência da sua enfermidade gerava algum tipo de ferida, algum tipo de mal-estar, de fedor, e esse mau cheiro afastava as pessoas. Interessante a semelhança com, com Jó, né? Muito interessante. Versículo 12: armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. É interessante como o Salmo ele retrata repetidas vezes o ato de tramar ciladas. Muito recorrente essa expressão do inimigo que arma cilada. É coisa do ser humano armar cilada, mas nos salmos nós temos aprendido que o próprio salmista pedindo em oração: Senhor, que a cilada que eles armam para mim, eles possam cair, que o buraco, em outras palavras, que eles fizeram para mim, que eles venham a cair, porque a confiança do salmista era o seu Senhor. Interessante isso. Versículo 13: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Interessante aqui que o salmista ele está usando a tática do silêncio. Não valia a pena ficar batendo boca, respondendo, ele fica simplesmente em silêncio. Assim como parte da sua aflição, Jó ficou, mas depois acabou falando. Mas nós temos o exemplo, por exemplo, de Saul, que quando se tornou rei, ele foi desrespeitado e ele preferiu ignorar aquele insulto. Isso é uma grande lição. Há momentos, meus irmãos, minhas irmãs, que o caminho do sucesso é justamente o silêncio. Não vale a pena bater boca, não vale a pena discutir, porque só vai piorar. E um dos caminhos para resolver esses ataques é permanecer em silêncio e aguardar a resposta
a salvação, o livramento do Senhor, como até outros salmistas nos falam sobre isso, né? Aguardar a resposta, o livramento da mão do Senhor e deixar o Senhor resolver. Considere sempre a possibilidade, e a vantagem de permanecer em silêncio. Muitas vezes, o silêncio é um ataque maior do que a ação. O silêncio, muitas vezes, é o ataque maior do que as palavras. E o salmista decidiu se enveredar por esse caminho do silêncio. Versículo 18: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Tá vendo? Então ele confessa, né, suporta, quietinho ali na dele, e sabe que é o pecado. E aí os inimigos, então, eles vão em cima deles, mas ele está quietinho lá na dele. E o interessante aqui, ó, eles vão contra o salmista sem causa. Ou seja, é uma perseguição gratuita, é um estado de um comportamento sem que o salmista tenha feito nada. E isso retrata como é o ser humano. Ora, meu irmão, minha irmã, como aconteceu no passado, acontece até hoje, nos dias de hoje. Muitas pessoas não precisam ter motivo para perseguir. A inveja, simplesmente a inveja, simplesmente o coração mau, né? Simplesmente a natureza pecaminosa já induz a pessoa a fazer, a se levantar. Principados e potestades já levantam pessoas para se levantar contra outra sem motivo algum. Como eu sempre digo, nós nos vemos representados pelos salmos. O que os salmistas passaram é o que nós passamos hoje. E é maravilhoso ler os Salmos, porque nós vemos que não há verdadeiramente nada novo debaixo do céu. O ser humano é o mesmo. As coisas continuam acontecendo como sempre aconteceram. Então eu encerro aqui com o versículo 21. Não me desampare, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim. 22. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Que façamos dessa oração do salmista a nossa oração. Aqui, pastor René Ricardo, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.